Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para a nossa aula de arte, realização da tarefa do quarto roteiro pedagógico. Então, abram aí o roteiro de vocês, na página 24. Hoje nós vamos falar sobre a gravura. Bom, é um assunto que eu já falei nas minhas aulas, não é, crianças? Quem é meu aluno vai lembrar, mas vamos reforçar o conteúdo e aprender quem ainda não aprendeu. A gravura, bom, o que é gravura, né? Gravura nada mais é do que uma linguagem visual que representa um tipo de arte. A gravura está inserida nas artes visuais, como pinturas e relevos. Com essa técnica, a imagem é obtida por meio de impressão de uma matriz, na qual o desenho é gravado com uma ferramenta chamada buril. Pode usar também goiva, quando as gravuras são realizadas em madeira, tá? Trata-se de um modo de reprodução assinado e numerado, que conta com forte valor artístico. Crianças, as gravuras têm muita importância na arte. Essa técnica, ela dispensa recursos tecnológicos. Talvez por isso ela seja tão importante ainda nos dias de hoje, porque nem tudo é sobre tecnologia. As coisas que não são tecnológicas também são importantes. Na história, vamos falar um pouco sobre a história da gravura. A história da gravura é mais antiga do que muita gente pensa. Ela foi particularmente importante no século II. Vejam, crianças, nós estamos no século XXI e ela se iniciou lá no século II, quando os chineses, por meio de pedras e madeiras, gravavam sua arte. No Ocidente, ou seja, nessa região onde nós vivemos, a gravura teve seu início junto com o surgimento do papel, no século XIV. Desenvolvido por ourives, esse método se propagou por toda a Europa. Desse período em diante, os artistas que utilizaram a gravura no Ocidente começaram a ser chamados de mestres da gravura. Ao lado aí vocês têm a imagem de um rinoceronte. Foi uma gravura feita pelo artista Albrecht, que ele foi um dos principais artistas alemães, tá? Essa gravura foi feita em 1515, muito tempo atrás. Vejam quanto tempo sobreviveu esta arte, crianças. Agora nós falaremos sobre os tipos de gravura, tá? Então, em primeiro lugar, aí nós temos a xilogravura. Tem a imagem aí dos 3 tipos que vamos falar. Então, acompanhe a explicação e veja a imagem ao lado. A xilogravura, ela é de origem chinesa. É uma técnica que significa gravura em madeira. A imagem a ser impressa é entalhada na madeira com o auxílio de um instrumento cortante. Assim, o artista deixa em relevo a parte que deseja produzir e logo faz o uso da tinta para pintar a área em relevo. Depois disso, é utilizada uma prensa para fazer pressão e logo aparece a impressão em alto relevo que exibe uma imagem. Vejam a foto aí, vocês terão uma boa ideia da xilogravura, onde a matriz utilizada é feita de madeira. Agora falaremos da litografia. Na litografia, acontece a partir da criação de uma marca sobre uma placa de metal ou pedra calcária. Então, a litografia é o mesmo processo de entalhe, só que na pedra. Então, temos aí uma imagem de uma pedra onde o artista está tirando aí a imagem. Em terceiro lugar, temos a serigrafia. A serigrafia se baseia em um tipo de impressão em que se transfere a imagem para uma superfície, como um tecido,
ou um local em que se deseja imprimir a figura. A serigrafia, crianças, é muito utilizada na criação de camisetas. Vejam a imagem aí do artista fazendo uma serigrafia. Quando imprime um desenho numa camiseta, essa técnica se chama serigrafia. Então, vamos lá para as atividades. Ainda falta falarmos da gravura no Brasil. No Brasil, a xilogravura foi muito usada para ilustrar textos de literatura de cordel. Então, temos aqui 3 imagens que representam a literatura de cordel, muito famosa no Nordeste do Brasil. Essa literatura conta histórias, poemas, que contam narrativas muitas vezes românticas ou até mesmo engraçadas. São histórias feitas, todos os desenhinhos feitos na madeira, e depois os artistas vão lá e imprimem os folhetos. Este é a literatura de cordel. Por que cordel? Porque ela é pendurada num cordãozinho. Então, lá nas praças, nas ruas do Nordeste, essa literatura é vendida na rua, com um valor bem baratinho. Então, aqui nós falamos que essa literatura, ela é um patrimônio cultural e material brasileiro. Por quê? É uma coisa muito importante para o nosso país. Uma coisa marcante. Então, ela se tornou um patrimônio da nossa cultura. Agora sim, crianças, nós vamos para nossas atividades. Na atividade de hoje, vocês vão produzir uma gravura em casa, utilizando bandejas de isopor, tinta e papel. Então, aqui temos as instruções. Você vai precisar da bandeja de isopor. Eles estão sugerindo aqui que você faça a capa de um poema ou de uma música que você gosta. Então, primeiro você tem que pensar no desenho que você vai fazer. Pensa no desenho, faça um rascunho num papel. Depois você vai transferir esse desenho para a bandeja de isopor. Utilize um lápis com a ponta bem fina, mas prestem atenção, não pode passar para o outro lado da bandeja formando um buraco. Você tem que apenas pressionar para que esse desenho fique marcado na bandeja. Depois, você passa a tinta. Pode ser com pincel ou um rolinho, conforme manda na imagem. Coloca o papel por cima, pressiona e puxa, e vai formar a sua gravura. Tem uma coisa muito interessante. Você pode fazer isso várias vezes com o mesmo desenho. Então, a gravura ela pode ser imprimida várias vezes. Tá bom, crianças? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!